Graça e paz, queridos. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Bom, como eu havia dito, não foi possível fazer a live no YouTube, né? Porque eu fiz um novo canal e o meu canal antigo ele não permitia fazer o. Ainda não tinha configurado ele para fazer. Fiz um novo canal no YouTube. E o WhatsApp ele me pede 24 horas para poder estar postando vídeos ou fazendo vídeos ao vivo. Então, devido a essa situação, eu não pude fazer a live para os irmãos. Mas, de qualquer forma, nós vamos trazer para vocês nessa noite a palavra do Senhor. E, antes de começarmos, gostaria de fazer uma oração, agradecendo a todos os irmãos que estarão vendo esse vídeo, que você possa estar em oração conosco na nossa comunidade evangélica Nova Aliança. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor, ó Pai, diante dos nossos irmãos, de uma maneira diferente, ó Pai, através da internet, através dos vídeos. E, ó Pai, eu peço ao Senhor que abençoe a todos os membros da Igreja Batista Nova Aliança, do Céu Azul. Abençoe também a nós, da comunidade evangélica Nova Aliança, Senhor, oriundas dessa igreja, dessa congregação, e que nós estamos hoje, ó Pai amado, iniciando mais um período, mais uma etapa nas nossas vidas, transmitindo a mensagem do Senhor via internet, via vídeo. É uma experiência nova e pedimos ao Senhor que nos abençoe nessa empreitada e que tudo possa dar tudo certo, que as coisas possam se encaixar para que nós possamos oferecer à tua igreja, à congregação, o melhor alimento possível, a melhor palavra, o melhor alimento, a melhor instrução e tudo aquilo que for necessário para crescimento e expansão da obra do Senhor. Por isso nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu gostaria de trazer uma mensagem para os irmãos com o tema sofrimento. Mas não é aquele sofrimento baseado naquela coisa de dó, de piedade, mas é um sofrimento dentro da palavra do Senhor, né? Então eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção e que nós degustássemos um pouco dessa palavra. Hoje nós vamos trazer uma mensagem que está na carta de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 24. E eu gostaria que você que estiver vendo esse vídeo abrisse sua Bíblia, acompanhasse conosco e entendesse um pouco mais dessa palavra. Amém? Bom, queridos, antes de começar a ler a palavra, como já é de costume, né, de quando eu trago a mensagem do Senhor, e eu tive uma revelação, uma inspiração do Senhor nesses últimos dias. O Senhor falou ao meu coração e na minha memória, e isso é interessante porque não é necessário. A gente tem que trazer a palavra do Senhor e dentro daquilo que as pessoas entendam, dentro de uma visão daqueles que estão ouvindo entendam. Então, é necessário que você que está ouvindo a palavra do Senhor tenha no seu coração a seguinte situação. A palavra, para ela ter o efeito que é necessário, para que vocês se situem e se sintonizem com a palavra, é necessário que a palavra ela tenha uma visão histórica. O que é uma visão histórica? Contar a história, né? Contar o que está sendo lido, o que está sendo pregado, baseado na história bíblica, né? Naquilo que aconteceu no passado, com a visão, né? De aquilo que aconteceu há alguns anos atrás. Temos também que ter a visão espiritual. E a visão espiritual, né? É a visão teológica do assunto, né? Como é que Deus interferiu, como é que Deus agiu,
nessa situação, né? E depois da visão histórica e da visão espiritual, vem a aplicação pessoal. E o que vem a ser a aplicação pessoal? O próprio nome já diz. É você colocar em prática o que você aprendeu, o que você ouviu. E é exatamente sobre essa última parte é que nós vamos falar, baseados no sofrimento. E eu creio que você, ao ouvir essa palavra, vai no final entender o que vai estar sendo pregado aqui nessa noite. A mensagem ela é curta, mas eu creio que o Senhor vai estar trazendo ao seu coração aquilo que for de proveito para você nessa noite. Amém? Então abra comigo a Bíblia em 1 Pedro capítulo 2 e a partir do versículo 11 e nós vamos até o versículo 24. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês abstenham, melhor dizendo, dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir aos que praticam o mal, e honra aos que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito. Amem aos irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, mas não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Por isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou o seu corpo aos nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém? Amados, como eu disse, nós temos que trazer, para que vocês se situem no que está sendo falado, eu gostaria de trazer essa mensagem. Toda a mensagem agora eu vou trazer um pouco da história, vou trazer um pouco da visão teológica e vou trazer um pouco da aplicação pessoal. Então, nós vimos aqui 1 Pedro, que foi escrito entre os anos 62 e 63 depois da morte de Cristo. O autor é o próprio apóstolo Pedro, e essa carta ela foi destinada às cidades onde haviam cristãos, né? E Pedro cita no início da carta, né, aos que estão no Ponto,
Galácia, Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia. E por que que ele cita essas cidades? Porque o apóstolo Paulo, antes de Pedro escrever essa carta, o apóstolo Paulo passou por essas cidades pregando o evangelho, pregando a palavra do Senhor. Então, quando Pedro escreve essa carta para essas cidades, Paulo já havia passado por ali, já tinha pregado o evangelho e ele já tinha uma consciência cristã da palavra do Senhor. Então, dessa forma, Pedro escreve para aqueles que moravam na cidade de Ponto, da Galácia, né, Capadócia, nas províncias da Ásia e na Bitínia. E o propósito? Qual que era? Por que Pedro queria, né, com essa escrita, com essa carta? Né? Qual que era a intenção de Pedro em escrever essa carta para essas pessoas? O propósito era para encorajar os cristãos a estarem e a permanecerem vigilantes. Ele escreve para exortar essas pessoas que permanecessem na pregação do Evangelho, vivendo de acordo com a pregação do Evangelho, porque Paulo tinha em mente a segunda volta de Cristo. Então, na carta de 1 Pedro, ele faz inúmeras exortações, né? Ele fala sobre uma vida em santidade, sobre submissão, sobre deveres e condutas em todas as áreas. Então, Paulo ele tem essa preocupação de transmitir ao leitor, né, que estariam lendo essa carta, a exortar, a encorajar eles a permanecerem na palavra de Deus, né? Mas para quê? Porque ele tinha em mente que Cristo irá voltar. Então, da mesma forma, para nós hoje essa carta foi escrita. Paulo está nos exortando no dia de hoje a permanecer firmes na palavra, no ministério, na conduta, né? Tendo em vista que um dia Jesus vai voltar e nós temos que estar enquadrados dentro desse comportamento que ele cita aqui, né? Então, esta é uma visão histórica, né, para que vocês entendam por que Paulo escreve essa carta. Por que Paulo então escreveu essa carta? Para exortar a igreja a permanecer vigilantes e tendo em vista a segunda volta de Jesus Cristo. Amém? Então, pegando esse gancho de deveres e condutas que devemos ter nessas áreas, baseado nessas questões, eu gostaria de usar as palavras de Cristo que se encontram lá em João, capítulo 16, versículo 33, quando ele diz assim, que no mundo sofrereis aflições, mas tende bom ânimo, porque né, Jesus dizendo, porque eu venci o mundo. E se o próprio Jesus disse isso, que no mundo nós teremos aflições, né? E nós temos que ter bom ânimo. Por que ainda existem pessoas que querem nos fazer acreditar que não existe sofrimento na vida do crente? Que tudo é bonito, você aceita Jesus, que tudo fica lindo, maravilhoso, né? Então, assim, eu fico pensando nessas pessoas que não têm um conhecimento bíblico ou mal chegam dentro da igreja e é pregado para elas, né? Ou até mesmo antes delas virem para Cristo. As pessoas falam, vem para Jesus que você vai enriquecer, vem para Jesus que os seus problemas vão ser solucionados, vem para a igreja que isso vai acontecer, que isso, aquilo, que aquilo outro. E aí vem aquela enxurrada de promessas. E nós sabemos que, em parte, sim. Quando você vem
para Cristo, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada, a nossa vida ela sofre uma mudança não só física, mas espiritual também, né? E eu fico vendo essas pessoas pregarem, né? E Pedro ensina nesta carta sobre o sofrimento de Cristo por nós. Ele diz aqui no versículo de número 12: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Paulo diz que Cristo sofreu, Cristo padeceu, né, no período que ele começa a pregar o evangelho, que ele começa a fazer a obra do Senhor. Ele sofreu perseguições, ele foi perseguido, né? Foi maltratado depois de ser preso, sofreu todas as acusações, sofreu espancamento, açoites. Ele sofreu. E por que hoje as pessoas falam que nós não podemos, não sofreremos? Vem para Jesus que tudo vai dar certo, que tudo vai melhorar, que tudo vai ser sim. Em parte sim. Mas esquecem que para nós, a Bíblia diz aqui, o próprio Cristo diz que nós sofreremos aflições, mas nós teremos que ter bom ânimo. Você pega exemplo de homens que se dedicaram a Cristo, à pregação do Evangelho. Você pega o próprio apóstolo Pedro. O tanto que ele sofreu, foi preso, e as orações da igreja libertou Pedro da prisão. Você pega o apóstolo Paulo, que foi açoitado, espancado, quase morreu, mas não deixou de pregar o Evangelho. Isso é sofrimento. O próprio apóstolo Paulo diz que ele foi privado, ele sabia passar fome e ter fartura, a padecer necessidade. Ele sabia todas as coisas, viver em qualquer situação. Então, o crente ele tem que entender, o ser humano cristão ele tem que entender que o sofrimento, Deus tem um propósito no sofrimento. E qual seria o propósito de Deus no sofrimento? Forjar o seu caráter. O sofrimento que Deus impõe, né, na vida do ser humano, né, não é que Deus fala assim, esse aqui vai sofrer, não. Todos nós vamos sofrer. Sofremos algo, decepções, tristezas, angústias. Mas por que existe o sofrimento? Porque é no sofrimento, é nesse momento que você começa a valorizar aquilo que realmente importa. Quando você sofre fome, você dá valor ao alimento. Quando você sofre sede, você dá valor à água. Quando você está preso, sofrendo na prisão, você dá valor à liberdade. Então, o sofrimento existe para nos mostrar que há algo melhor do que o sofrimento, para que nós valorizemos aquilo que o sofrimento está nos causando. Se o sofrimento te causa prisão, é para você valorizar a liberdade. Se o sofrimento te causa fome, é para você valorizar o alimento de cada dia. E hoje nós estamos vendo que a maioria das pessoas estão sendo privadas da sua liberdade de ir para a igreja por causa dessa pandemia. Mas eu já recebi inúmeras queixas de pessoas pedindo: pastor, vamos voltar com o culto. Que dia que os cultos vão voltar? Que dia que nós vamos começar a voltar a cultuar, a frequentar a igreja? Não aguento mais ficar sem ir na igreja. Isso aconteceu, queridos, porque antes dessa epidemia, poucas pessoas frequentavam a igreja. Pessoas escolhiam dias para frequentar a igreja. E qualquer coisa era motivo para tirar as pessoas dos cultos. Está vendo como é que a liberdade, a falta da liberdade, a prisão, ela faz você valorizar a liberdade? Você tinha liberdade de ir nos cultos. Você tinha liberdade de frequentar a igreja. E hoje isso lhe é cortado momentaneamente. E hoje nós sentimos falta da igreja. Nós sentimos falta dos cultos. E isso
precisou acontecer para que nós valorizássemos os cultos, a pregação da palavra, o estudo da palavra. Porque é igual aquele ditado: só dá valor quando se perde. Só dá valor quando se perde. Então, quando nós perdemos a nossa liberdade, nós damos muito valor a ela. Então, queridos, todos nós que estamos sendo privados de alguma coisa, é para que nós valorizemos o que deixamos de lado muitas das vezes. E o interessante é que o apóstolo, ele diz aqui, ele nos dá uma chamada de atenção na nossa conduta. Porque muitos antes só eram frequentadores de igreja. Mas ele diz aqui, no versículo 21, para isso vocês foram chamados. Chamados para quê? Ele vai dizer o porquê que nós somos chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Nós somos chamados para seguir os passos de Jesus, seguir exemplo de Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus. Então, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, que assim que essa pandemia terminar, quando tivermos acesso à congregação, à igreja, aos cultos, que nós voltemos com essa consciência de que nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Porque o sofrimento, ele produz algo, produz o nosso caráter. Ele forja o caráter do ser humano. Muitos cristãos foram forjados, os seus caráteres foram forjados no sofrimento. E através do sofrimento, hoje, nós temos acesso à Bíblia. Porque muitas pessoas precisaram morrer, precisaram entregar a sua vida para não negar o Evangelho, para que o Evangelho estivesse hoje nas suas mãos e que por muitas das vezes você não valoriza, nós não valorizamos. A palavra de Deus, ela tem que ser valorizada. E tudo que se refere à palavra de Deus tem que ser valorizado. Então, amados, eu quero deixar para vocês o que fala no versículo de número 23, finalizando essa mensagem. Que nós possamos nos comportar da mesma forma que Cristo se comportou. Ah, pastor, de qual forma que Cristo se comportou? E essa é a aplicação pessoal. Como eu disse no início, nós temos que entender a mensagem de uma forma histórica, temos que entender a palavra do Senhor dentro da teologia e temos que entender a palavra de Deus aplicando essa palavra em nossas vidas. E esse versículo está aí para você nessa noite. A partir do versículo 23, do mesmo capítulo 2, é a sua prática. É essa aplicação que você tem que fazer na sua vida. Porque foi isso que Cristo nos deu como exemplo. E eu gostaria que você prestasse atenção. Que a palavra diz assim: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus entregava aquela situação nas mãos de Deus. Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas ou abandonadas, ou entregue à própria sorte. Mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Antes nós éramos como ovelhas desgarradas. Hoje nós temos um pastor, temos um bispo que zela por nossas almas, Cristo Jesus. Então que nós possamos seguir o exemplo e os passos de Jesus. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças.
e deixava nas mãos de Deus, que é justo. Então, queridos, esse é o primeiro vídeo que eu faço para a igreja. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E eu vou estar postando esse vídeo ali no WhatsApp. E deixe aí seus comentários, tá? E suas perguntas. Estou na disposição dos irmãos para qualquer pergunta referente à palavra de Deus, às suas dúvidas. Estamos aí para suprir a necessidade, né, e a fome bíblica dos irmãos. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Fiquem com Deus e Deus os abençoe.